Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desta sexta-feira, 4 de novembro, as investigações sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça. Um alerta sobre golpes na venda de carros. O feirão da Serasa para limpar o nome de quem tem dívida na praça. E olha, é muita gente. E ainda o ensino superior à distância continua em alta no Brasil. E a história de 2 produtores rurais que investiram na fabricação de vinho em pleno cerrado. E não é que deu certo? Agora, no Brasil TV. Amanhã faz 1 ano da morte da cantora Marília Mendonça. A investigação ainda não foi concluída, mas a polícia descobriu que o piloto não fez a aproximação padrão para o pouso. 1 ano depois e ainda não há conclusão sobre o que provocou o acidente que matou Marília Mendonça. É que os laudos que vão mostrar se os 2 motores do avião tiveram ou não algum problema ainda não ficaram prontos. Segundo a polícia, a investigação revelou que o piloto não fez a manobra padrão no momento do pouso no aeródromo de Caratinga. E isso fez com que o avião saísse da rota prevista, atingindo a rede de transmissão de energia elétrica. É um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse. Quando o piloto ele sai dessa zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso, a responsabilidade de qualquer eventual obstáculo é dele no visual. No dia 5 de novembro do ano passado, Marília Mendonça saiu de Goiânia com parte da equipe para 2 shows no interior de Minas, nas cidades de Caratinga e Ouro Branco. Mas a aeronave de pequeno porte que levava a cantora, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abiciele Dias, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarcísio Viana, atingiu a rede de transmissão a 4 quilômetros e 600 metros da pista. O avião caiu em uma região de cachoeira. Com o choque, todos morreram por politraumatismos graves. A polícia já tinha descartado a hipótese de o piloto ter sofrido mal súbito antes da queda. E agora excluiu também a possibilidade dele não ter visto as torres de energia, já que o céu estava limpo. As condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Então a gente já consegue descartar qualquer tipo de problema que impediu que o determinado piloto, ele tivesse obstruído a sua visão e por conta disso ele não viu a rede de transmissão. O vazamento de gás tóxico na cidade paulista de Pontal completou 1 mês e continua sem explicação. A Maria Aparecida tem dificuldade até para conversar. É difícil até falar, né? Espera um pouquinho. Ela ficou assim depois que o cheiro forte invadiu a casa dela, em Pontal, no interior de São Paulo, há exatamente 1 mês. E agora a lista de remédios aumentou bastante. Eu sinto muito queimor na boca do meu estômago, minhas costas. É um negócio que fica subindo e descendo, queimando. No dia 4 de outubro, os moradores de Pontal viveram momentos de caos e desespero. 5 bairros da cidade foram afetados. Pelo menos 95 pessoas precisaram de atendimento médico na Santa Casa. A maioria com falta de ar. Alessandra Alves da Silva, de 39 anos, passou mal e morreu. A maior angústia minha hoje, até nesse momento, é que a gente, no momento, não tem uma solução de que aconteceu esse vazamento aí, né? A CETESB, companhia que fiscaliza a qualidade do ar no estado de São Paulo, fez várias análises, mas não conseguiu identificar a origem do gás, que também enferrujou portas, cadeados e matou pelo menos 8 animais, entre aves e cães. As amostras destes animais foram levadas para o Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto. O laudo toxicológico não esclareceu a causa das mortes. A gente não foi capaz de encontrar nenhuma substância ou algum marcador de exposição a uma determinada substância que justificasse, a morte dessas galinhas, levando em consideração, as técnicas analíticas que nós temos disponíveis aqui no laboratório. Os pesquisadores também analisaram uma amostra do ar e identificaram a presença de heptano, um produto químico usado em solventes. Mas a amostra não foi coletada no dia em que o cheiro forte foi sentido pelos moradores.
Por isso, ainda não é possível afirmar que foi essa substância que provocou sintomas na população de Pontal. A presença disso no ar, tá, não é comum. O heptano, quando você tem principalmente uma exposição aguda, né, em grande quantidade, ele afeta o sistema nervoso central. Tá? Então pode causar tontura, alucinações, etc. A investigação da polícia já ouviu mais de 50 pessoas, entre moradores, médicos e químicos especializados em substâncias perigosas. Agora, o delegado espera o resultado do exame feito em amostras do pulmão da moradora que morreu. O laudo deve sair nos próximos 10 dias. A Polícia Federal prendeu 8 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas. No teto falso do caminhão, centenas de tabletes de drogas escondidos. Essa foi uma das apreensões feitas durante as investigações que duraram 1 ano. Neste período, a polícia apreendeu mais de 2 toneladas de drogas, entre maconha e cocaína. Os investigados estavam sendo monitorados, então sempre que havia suspeita que o transporte de ilícitos estava sendo realizado, eram contatadas forças para que fossem feitas a abordagem desses caminhões e tentativa de localização da droga. As investigações apontam que os suspeitos usavam caminhões com carga legal, muitas vezes alimentos, para transportar as drogas. Nesta outra apreensão, mais de 1 tonelada de maconha foi encontrada no meio de uma carga de amido. A Polícia Federal acredita que o Rio Paraná era a porta de entrada da droga no Brasil. A maconha e a cocaína chegavam na cidade de Guaíra e de lá eram entregues a empresas de frete. Ainda segundo a investigação, essas empresas eram de fachada, usadas só para transportar a droga até o estado de São Paulo. Mais de 100 policiais federais trabalharam na operação de hoje. Os investigados vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 33 anos de prisão. As polícias do Espírito Santo e da Bahia investigam uma empresa suspeita de aplicar golpes na venda de carros. Tudo começava com o levantamento dos modelos de carros mais buscados na internet. A partir daí, os golpistas criavam anúncios com preços bem abaixo do mercado e falsas promessas para atrair compradores. Eles fazem uma propaganda enganosa para captar o consumidor para o local onde eles funcionam. Quando esse consumidor chega lá, o seu discurso começa a mudar. Na verdade, o carro eles não têm, eles teriam um financiamento, eles evitam a palavra consórcio. Eles fazem a promessa de que o consumidor vai receber esse bem em 7 dias. Ele dá de entrada achando que vai pegar o carro, às vezes para trabalhar como motorista de aplicativo, e acaba deixando o consumidor no prejuízo. A polícia esteve na sede da empresa em Vila Velha, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Cópias dos anúncios, contratos, computador, notebooks e celulares foram apreendidos. Eles contratavam segurança e quando a pessoa ia lá reclamava muito, se exaltava, os seguranças agiam até de forma truculenta para tirar a pessoa dali. A investigação começou há 10 dias e a polícia descobriu que a empresa já mudou de nome pelo menos 3 vezes. Tudo isso para continuar fazendo novas vítimas na internet. A dica da polícia para não cair em golpes assim é sempre desconfiar e também registrar tudo. Tira um print do anúncio, guarda aquele anúncio, guardar o anúncio é importante, porque se ela chegar no local e aquilo ali não for uma loja, ela pega aquele print, vem na delegacia e denuncia, isso é propaganda enganosa. A Serasa está fazendo um feirão para limpar o nome de quem está com dívida na praça. Os inadimplentes têm até o dia 5 de dezembro para negociar os débitos. Nunca houve tanta gente endividada no estado do Rio. São 6.800.000 inadimplentes. Todas as dívidas somadas passam de 30 bilhões de reais. O valor médio por pessoa é de aproximadamente R$ 4.300. A maior parte está devendo para bancos e operadoras de cartões. É o caso da Vera, que é camelô. Ela perdeu o emprego e ficou viúva pouco antes da pandemia. E acabei me enrolando com a fatura do meu cartão de crédito, porque as economias acabaram. E tentei negociar algumas vezes, mas os juros muito altos. Quem quiser limpar o nome no Serasa poderá negociar diretamente com os credores em condições facilitadas. Os descontos podem chegar a 99% com pagamento via Pix. Depende muito de quanto tempo aquela pessoa tem aquela dívida, de qual o valor daquela dívida. O que tem bastante agora nesse período, além do desconto, é que as empresas parcelam bastante
para que a parcela caiba no bolso do consumidor no momento que ele vai fazer a renegociação. A Vera está confiante. Eu estou muito esperançosa de conseguir fazer uma boa negociação e quitar o que eu devo. Quase 52% dos devedores são mulheres e 48% homens. A maior parte dos devedores tem idade entre 41 e 60 anos. Em seguida vem a faixa de 26 a 40 anos. Idosos respondem por quase 22% dos inadimplentes. E muitos jovens também estão com a corda no pescoço. Danilo procurou o feirão da Serasa para se livrar de uma dívida com o banco que o angustiava há 6 anos. Fizeram uma promoção para mim, eu fui lá e paguei. Agora eu tô liberado. Até o banco liberou financiamento para mim já. A Gabriele tem dívidas de 5 anos atrás. Sem emprego, ela não teve como fazer os pagamentos. Mas agora que conseguiu trabalho, está confiante e quer negociar. Vou estar mais aliviada e vou conseguir pagar elas. Quem fecha acordo com o credor fica com o nome limpo na praça em no máximo 24 horas. Mas o Serasa lembra que as novas regras de pagamento precisam ser respeitadas, porque se houver um novo calote, a ficha do devedor fica ainda mais suja. O histórico dele de negativação aumenta, e isso é muito ruim para o CPF dele, para ele voltar a conseguir crédito no mercado, né? O consumidor precisa ter certeza que vai conseguir pagar, porque senão é melhor nem fazer, tá, o acordo. E olha, fique atento para negociar apenas por meio de empresas credenciadas, porque tem muito golpe por aí. A tentativa de golpe chegou por um aplicativo de mensagens no telefone dessa mulher que não quer se identificar. O homem dizia ser funcionário de um banco e que ela, para receber de volta o dinheiro de empréstimo consignado que não tinha pedido, deveria pagar um boleto. Desconfiada, não pagou e foi ao Procon buscar um acordo com o banco. Foi aí que recebeu outra mensagem de uma mulher se passando por funcionária do Procon. Durante a conversa, enviou outro boleto e disse que o ideal era que o pagamento fosse feito naquele momento. Mais uma vez era golpe. Eles têm acesso a tudo, porque eles têm acesso até para entrar a página do Procon. Segundo a polícia, os golpistas conseguem dados pessoais ou até de processos que estão no Procon ou na Justiça. Alguns são públicos, outros obtidos de forma ilegal. E com essas informações simulam um atendimento, se passam por um funcionário tentando ajudar. Mas a intenção é conseguir dinheiro ou acesso à conta da vítima. E é nessa época de fim de ano, com a proximidade da Black Friday e do pagamento das parcelas do 13º salário, que os golpes são intensificados. E para saber se o boleto é falso, é preciso prestar atenção nos detalhes. Alguns têm até a marca do banco, mas a polícia alerta. O que vale são os dígitos, o código de barras. Quando você recebe um boleto, por exemplo, fraudulento, pode ser que o banco seja o banco verdadeiro, pode ser que alguns dados essenciais do boleto sejam verdadeiros. Contudo, o número serial, o código, vai ser o endereço do estelionatário, um banco do estelionatário. Ou seja, se atente a para quem você está fazendo essa transferência. Quem estiver desconfiado pode procurar a polícia ou ligar para os canais oficiais do banco. E foi fazendo isso que a nossa entrevistada não caiu na conversa dos golpistas. Tem que desconfiar de tudo. Hoje em dia eu vou desconfiar até da minha ação. Jamais, em nenhuma hipótese, realize uma transação solicitada por qualquer pessoa, por telefone, por WhatsApp, por qualquer tipo de contato. Nenhum banco faz isso. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as chamadas telefônicas de cobrança tenham o código 0304. É difícil escapar. Toda hora, por mais que você bloqueie, vem um atrás do outro, é uma coisa chata. A notícia é que vai ficar mais fácil identificar essas ligações. Quando uma empresa de cobrança ligar, vai aparecer na tela o prefixo 0304 mais o restante do telefone. A novidade foi aprovada ontem pelo Conselho Diretor da Anatel, mas ainda não está em vigor. A Agência Nacional de Telecomunicações vai abrir um prazo de 60 dias de consultas públicas para regulamentar as questões operacionais. Depois disso, as empresas vão ter mais 180 dias para se adequar à nova regra. Especialistas reforçam que o objetivo não é impedir a atividade de cobrança, mas sim o uso excessivo das ligações. O Código de Defesa do Consumidor, ele no artigo 42 veda a cobrança abusiva, a cobrança vexatória. Se o consumidor recebe 40, 50 ligações num dia, isso obviamente passa de qualquer limite da razoabilidade, está violando o CDC, né?
Os bloqueios ilegais de rodovias pelo país impediram um transplante de coração em São Paulo. O doador estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia. A família do rapaz, de 21 anos, que teve traumatismo craniano, decidiu doar os órgãos do jovem depois da confirmação da morte encefálica. Todos os protocolos foram seguidos e os órgãos retirados para beneficiar pessoas na fila de espera por transplantes. O fígado foi para um paciente do Distrito Federal. Rins e córneas ficaram com pacientes de Goiás. O coração ia ser doado para um paciente de São Paulo, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, o ok para que a cirurgia ocorresse não foi dado pelo Sistema de Saúde de São Paulo. A Secretaria de Saúde de Goiás não quis gravar entrevista. Divulgou uma nota confirmando que um problema de logística impediu o envio do coração. A Central de Transplantes ainda tentou levar o coração para Brasília, mas não tinha paciente compatível. O coração não foi usado para salvar uma vida. A logística do transplante cardíaco exige cuidados especiais. O órgão, após retirado do doador, ele tem uma viabilidade de, no máximo, 4, 5 horas. Diferente do fígado, que dura mais, dos rins, que podem durar até 2 dias. A Evelyn tem 13 anos, mora em Quirinópolis, mas há um mês está numa casa de apoio em São Paulo, aguardando por um transplante. Ela tem uma má formação no coração, passou por várias cirurgias desde que nasceu, mas precisa de um coração novo. Pedir para as pessoas se comover, né, um pouco mais. Quando eu estiver estável em casa, já quero aprender a andar de patins, poder nadar, andar de bicicleta, entendeu? Que sempre foi meu sonho, sabe? A seguir, a produção de vinho no Cerrado está dando super certo. E você vai ver como o cultivo das uvas se adaptou na região. Um novo levantamento sobre o ensino superior no Brasil mostra que a procura continua alta por cursos à distância. O Brasil tem quase 9 milhões de estudantes matriculados em faculdades públicas e privadas. A rede particular concentra a maioria dos alunos, representa quase 77% das matrículas do ensino superior no país. E em 2021, pela primeira vez, a maioria dos alunos matriculados na rede privada está fazendo graduação à distância e não com aulas presenciais. São mais de 3,5 milhões de alunos na modalidade EAD. A pandemia estimulou a matrícula de novos alunos em cursos à distância. 2021 é o segundo ano consecutivo em que as matrículas de novos alunos em cursos à distância superaram as de ingressantes em cursos presenciais. Nos 2 últimos anos, as matrículas em EAD aumentaram 23%, enquanto nos cursos presenciais caíram 16,5%. O INEP afirma que a migração para o ensino à distância é um movimento recente e que, por isso, a taxa de conclusão ainda é baixa em comparação aos alunos presenciais. Menos de 500 mil concluíram EAD no ano passado. Nos cursos presenciais, foram 900 mil. Mas que, diante da expansão dessa modalidade, é preciso garantir uma boa qualidade de cursos para a formação desses alunos. E nós temos instituições que anunciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90. A Secretaria está com um projeto de supervisão desses polos e desses cursos para medir essa qualidade, tá? E dar o tratamento adequado aí para que a sociedade não venha a ser prejudicada. Um projeto em Barra Mansa, no sul do estado do Rio, oferece auxílio para gestantes, mães e bebês. Amor. Esse foi o sentimento que incentivou a criação do projeto Proteger. Cada uma dessas mulheres atua como agente de proteção à vida. Com todo carinho, montam os kits para as mamães e os bebês. Me sinto muito feliz em poder ajudar as mãezinhas e também as crianças, né? Que eu acho um trabalho muito bonito.
O grupo faz parte da paróquia Santo Antônio de Pádua, que atende 17 comunidades. O projeto começou em agosto do ano passado e já atendeu cerca de 50 gestantes. O objetivo é olhar com mais carinho, com mais atenção para as gestantes, né? Como é que está essa mãe, como é que está a questão dela familiar, psicológico. Então o projeto, o objetivo dele é esse, é cuidar entregar o kit, né? O kit para cuidado com o bebê, mas cuidar um pouquinho também dessa mãe. Para chegar até as gestantes, as agentes visitam os postos de saúde que ficam na área de cobertura da paróquia. Depois do cadastro, elas participam de reuniões com diversos profissionais e recebem orientações importantes para esse período tão especial que é a gestação. Geralmente é orientação sobre aleitamento materno, orientação sobre como cuidar do umbiguinho do bebê. Cada dia que a gente tem uma palestra, a gente tem um tema diferenciado. Responsável pela paróquia, Padre Dave reforça a importância desse gesto de cuidado e solidariedade. A gente precisa muito disso. Precisamos de mais Marias, pessoas que queiram realmente ajudar por amor. Pessoas que possam olhar para o outro, ver quem está precisando de ajuda e prestar essa solidariedade a elas. A gente mostra agora a história de 2 produtores rurais que produzem vinhos em pleno cerrado. E esse empreendimento já recebe turistas. Um pastor de ovelhas, um produtor de grãos. Ronaldo é um homem do campo. Bebeto veio para o campo. A nossa história é sobre essa dupla que encontrou uma forma de unir forças. A gente começa falando da trajetória do Bebeto, que há mais de 20 anos ganhou do pai 70 hectares de terra em Cristalina, Goiás, e resolveu apostar na criação de ovelhas para a produção de carne de cordeiro. Apesar de incomum para o cerrado, a criação de ovelhas deu certo. Mas o Bebeto percebeu que era hora de investir em qualidade e não em quantidade. Vendeu parte das ovelhas e decidiu diversificar a produção. Trouxe para a fazenda uvas para a elaboração de vinhos finos, algo novo aqui na região. É aí que a trajetória do Bebeto se cruza com a do Ronaldo, que é filho de imigrantes italianos. Ele e os irmãos herdaram a fazenda do pai. Um dos sonhos que eu sempre tive foi de fazer um vinho aqui na propriedade. Quando o Ronaldo falou assim, vamos plantar uva, o que vocês pensaram? É louco, no cerrado. Mas todos acabaram comprando a ideia. O filho, Gabriel, se formou em agronomia e se aprofundou no estudo das uvas. O Gabriel explica que a uva acabou encontrando condições favoráveis no cerrado. Estamos a 1.000 metros de altitude. As manhãs são quentes e as noites frias. Num único dia, a temperatura pode variar de 8 a 30 graus. Essa diferença da mínima para a máxima é muito importante para uma perfeita maturação ali do cacho da uva no período da colheita. No sul do país, principal região produtora de uva, a colheita é nos meses de janeiro e fevereiro. Já no Cerrado, em agosto. Foi essa inversão de ciclo da videira que tornou possível o cultivo aqui na região. Mas para isso, os produtores tiveram que adaptar o manejo, usando uma técnica chamada de dupla poda. Funciona assim. Em setembro, as videiras recebem o primeiro corte, chamado de poda de formação da planta. 6 meses depois, em fevereiro do ano seguinte, vem o segundo corte. Aí sim a poda de produção, que retira os cachinhos ainda em formação e abre espaço para o desenvolvimento de novos frutos no período mais seco do ano. A irrigação é só por gotejamento, uma vantagem, segundo Ronaldo. Por não termos chuva, a incidência de fungos é muito menor, mas muito menor. Então, com isso, a gente usa bem menos defensivos agrícolas também nesse período. Foi também em outubro de 2018 que o Bebeto, que criava ovelhas, começou a cultivar a uva. Como a propriedade dele fica próxima do Ronaldo, eles já se conheciam. Eles perceberam que a variedade de uva Syrah foi a que se adaptou com mais facilidade ao cerrado brasileiro, porque resiste bem à seca. Bebeto então resolveu fazer uma nova aposta e abriu as portas da fazenda para o turismo, com eventos de gastronomia. Carne de cordeiro ele já tinha, o vinho estava por vir, faltava o queijo de ovelha. A fazenda produz pouco mais de 5.000 litros de leite por ano. A produção vai para as mãos da dona Marcleide, mãe do Bebeto.
De médica passou a mestre queijeira, com cursos até na França. Harmonizar o queijo de ovelha com a carne de cordeiro e o vinho. Tudo na mesma fazenda. Muito orgulho do nosso cerrado, que está aí dando grandes vinhos e a harmonização com o cordeiro, que é realmente uma coisa super legal pra gente, super nova, que a gente nem imaginava, né? Eu acredito muito no trabalho, né? No esforço que é colocado, o empenho que você coloca dentro de um negócio para ele se tornar realidade. Que beleza, hein? O Brasil TV fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.